A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez em um culto online, na onde o Senhor quer nos ensinar, nos retribuir em sua palavra. Então, meu querido, eu quero que você fique bem ligado naquilo que o Senhor tem para nós, tá certo? E eu dou um abraço a todos os irmãos que estão aí vendo este culto. Peço que você esteja acessando o canal da igreja, não é? Que está ali no YouTube, que também possa acessar a nossa página no Facebook, para poder edificar a sua casa e o seu lar, não é? Edificando totalmente a sua família, e para que você também possa estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, sempre procurando fazer a vontade de Deus. Meus queridos, vamos orar em nome do Senhor Jesus, falando para que Deus esteja revelando a sua palavra a nós. Vamos orar nesse instante para que o Senhor esteja revelando a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor esteja direcionando as nossas vidas, fazendo com que nós, Senhor, venhamos a crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor. Nos fortalece, nos fortifica. Venha fazer, Pai, que nós venhamos andar, Senhor meu Pai, de acordo e de conformidade com a tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos, ó Pai, que o mundo é mau. Sabemos, ó meu Pai, que as coisas estão aí, Senhor meu Pai, para desanimar o teu servo e a tua serva. Sabemos, ó Pai, que tudo está querendo convergir para querer apagar o teu Espírito Santo. Meu Deus dos céus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a nos aperceber, Senhor amado e querido, que o inimigo, ele está querendo forjar as suas armas justamente para tirar o teu filho e a tua filha da igreja. Nós sabemos, Pai, que o intuito dele é verdadeiramente destruir a família, é destruir, Senhor meu Pai, tudo aquilo que o Senhor instituiu. Por isso, meu Pai, nós devemos lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Devemos lutar e perseverar, não desanimar jamais, mas sempre ficar firmes no Senhor e também nos fortalecendo, Senhor, nos enchendo com a Tua palavra, porque somente pela fé que nós vamos poder sucumbir toda obra contrária do inimigo, e que haja uma percepção da parte do Teu filho e da Tua filha com respeito a isso. Nós devemos estar ligados, Senhor, sempre no reino dos céus, sabendo que nós, Senhor meu Pai, só podemos ser vitoriosos em Jesus Cristo. Por isso, venha nos abençoar, Pai, venha nos fortalecer para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse instante eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora,
tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. O tema da mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos chama-se: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Então nós observamos aqui na palavra de Deus que o apóstolo Paulo está advertindo, a igreja de Corinto, que era uma igreja que nós podemos ver nas suas entrelinhas, era uma igreja totalmente desorganizada, E vemos que havia muitos problemas naquela igreja, de ordem de prostituição, havia ali, os dons espirituais eram usados de qualquer forma, de qualquer maneira, havia uma desordem na Santa Ceia, vemos ali que havia muitos problemas, havia partidarismo dentro da igreja, e o apóstolo Paulo, em exemplo daquilo que aconteceu no Velho Testamento, com respeito ao povo de Israel, está também advertindo o povo de Corinto, aqui no capítulo 10, que devemos tomar o máximo de cuidado. Por quê? Porque nós devemos ter responsabilidade nas coisas de Deus. É isso, justamente isso que o apóstolo Paulo está falando, Devemos ter responsabilidade, devemos cuidar da nossa aliança, devemos ter zelo pelas coisas do Senhor. E era isso justamente que os coríntios não estavam tendo. E como exemplo de repreensão, o apóstolo Paulo está utilizando o que aconteceu no deserto. O que aconteceu no deserto. Como o povo estava se portando no deserto, o apóstolo Paulo está usando como exemplo para repreender o povo de Corinto. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante no capítulo de número 10 de Coríntios, porque vemos aqui que o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas muito interessantes. Aí ele diz aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Então, aqui nós observamos que todos aqui, eles passaram pelo mar e foram batizados em Moisés. Eles viram ali o mar abrindo, a nuvem estava por cima deles, protegendo do sol. O Senhor abriu o mar para que eles pudessem atravessar, o Senhor abriu o mar vermelho para que eles pudessem atravessar do outro lado. Matou ali, os egípcios, vemos ali. Então o Senhor estava a todo momento com eles, De dia era aquela nuvem tampando o sol, fazendo com que aquele povo fosse completamente refrescado, E de noite era o quê? Uma coluna de fogo, na onde estava espantando os animais e também estava aquecendo aquele povo ali. Então o Senhor estava cuidando deles. Veja bem, o Senhor estava cuidando deles. Olha que grande milagre da parte de Deus. E vemos aqui também no versículo 4, olha só. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, E a pedra era Cristo. Então, o Senhor estava suprindo a necessidade daquele povo com manjar. O Senhor estava ali, Estava suprindo a sede daquele povo. Mas só que, infelizmente, no versículo 5, diz aqui: mas Deus não se agradou da maior parte deles, Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Meus irmãos, vemos aqui que o Senhor estava fazendo um milagre ali no deserto com aquele povo. Estava suprindo, as suas roupas não, se nós formos ver na palavra de Deus, as suas roupas não envelheciam de forma nenhuma.
Aquele povo estava andando no deserto e o Senhor a todo momento estava protegendo, estava carregando aquele povo, sabe? Mas aí nós observamos que o Senhor estava suprindo só com aquilo que era necessário para eles, para quê? Para provar o seu coração. É isso que nós observamos na palavra de Deus. Mas só que Deus estava guardando aquele povo. Estava guardando de todas as formas, suprindo suas necessidades, fazendo milagres maravilhosos, não é? Maravilhosos, estava fazendo milagres tremendos ali com aquele povo. Mas só que a palavra no versículo de número 5 aqui, ó, diz aqui, ó: mas Deus não agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então aí nós continuamos no versículo 6. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então o apóstolo Paulo dá uma advertência. Como ele estava advertindo o povo de Coríntios com respeito a isto que aconteceu no deserto, hoje em dia o Senhor está nos advertindo também. Olha só, essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles começaram a cobiçar as coisas más. Estavam no deserto, estavam sendo supridos, Deus estava fazendo milagre, Deus estava guardando, Deus estava alimentando, Deus estava dando água, mas não estava bom. Eles começaram a cobiçar as coisas do deserto. Aí nós continuamos no versículo de número 7. Não façais, pois, idólatras. Eles caíram em idolatria. Primeira coisa, caíram em idolatria. Olha só. Como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Então lá em Êxodo 32, versículo de 1 a 5, nós podemos observar ali que eles começaram a idolatrar, né? Começaram a colocar ali um bezerro de ouro, porque Moisés estava recebendo as ordenanças do Senhor, estava recebendo a palavra de Deus. Nós vemos que ali Moisés, ele estava com as tábuas, né? Estava com as tábuas do decálogo. Naquele momento o Senhor estava escrevendo como o povo tinha que agir. Moisés estava recebendo o ensinamento da parte de Deus para poder dar para o povo, para que o povo pudesse andar por eles. Mas não estava bom, sabe? Eles estavam com pressa. Eles queriam o quê? Eles queriam um outro Deus. Eles estavam ali querendo um outro Deus, um bezerro de ouro que os levasse para o Egito novamente. Meu irmão, olha só. E eles começaram o quê? A dizer: não, foi esse bezerro aqui que nos libertou do Egito. Foi esse bezerro aqui, olha, querendo fazer com que aquele Deus estivesse no lugar do Senhor. Eles estavam se prostituindo, adorando a outros deuses. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E nós observamos aqui que eles começaram a se prostituir, começaram a dormir com as mulheres, começaram a fazer toda sorte de pecado, a beber, a se embriagar, e fizeram tudo aquilo que era mal diante do Senhor. Meu Deus do céu. Que coisa horrível, né? É fazer isso. E Deus, com seu olhar santo, estava vendo aquele tipo de coisa. Estava observando que aquele povo, eles não estavam esperando no Senhor. Hoje em dia não é diferente para mim e para você. Porque nós observamos que por causa desse problema aí que está havendo no mundo, as pessoas estão começando a desistir, a andar para trás. Deus fez milagre na vida delas. Deus deu uma família. Deus deu uma casa. Deus deu um lar. Deus deu um emprego. Deus pegou e está levantou a pessoa, tirou a pessoa das drogas, da bebida, tirou de tudo aquilo que não presta. Mas não está bom, não está bom. Então, por causa de um problema, a pessoa agora, ela está deixando as coisas do Senhor. Está deixando as coisas do Senhor. Mas será que é isso que Deus quer para mim e para você? Será que nós vamos ficar desesperançados agora? Será que nós não conseguimos esperar no Senhor que Ele venha trazer a solução para mim e para você? Por que será? Aquele povo, eles não queriam esperar em Deus. Não queriam esperar em Deus a sua terra prometida, mas aquele povo começou a desanimar. Porque Moisés havia sumido, porque Moisés não está aqui para nos dirigir. Olha, vamos pegar e vamos falar com Arão para ele fazer um bezerro de ouro ali, sabe por quê? Porque Moisés sumiu. E vamos eleger aí um novo Deus, vamos eleger um novo profeta e colocar no lugar. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Será que eu e você temos que agir com rebeldia diante do Senhor?
Será que nós vamos nomear outro Deus no lugar do Senhor? Ah, agora eu vou nomear a bebida. Ah, agora eu vou, sabe, eu vou pegar, vou cair na farra, porque não tem mais igreja. Não tem mais igreja, não tem mais, sabe, não tem mais ninguém me cobrando. Se eu quiser eu assisto o vídeo, se eu não quiser eu não assisto. Você está entendendo? Tem gente que está dessa forma aí. Se eu quiser eu ouço a palavra de Deus, se eu não quiser eu não ouço. Se eu quiser eu posso colocar numa piada aí, eu posso colocar num vídeo de piada, eu vou dar risada, sabe, até morrer, né? Eu vou pegar, vou escolher o que eu vou colocar. Ah, Deus está me repreendendo demais. Deus está exigindo muito de mim. Está exigindo muito de você. Você quer cair em pecado, meu irmão? Como aquele povo fez? Não quer ouvir a palavra de Deus? Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe. Você quer destruir a sua vida? Quer destruir sua família, o seu lar e a sua casa? Você quer destruir? É isso que você deseja? Você que sabe, meu irmão. Você que sabe, porque o Senhor vai cobrar de você. O Senhor vai cobrar de você, meu irmão. O Senhor, se eu não tomar cuidado da minha família, se eu não tomar cuidado da minha fé, o Senhor vai cobrar de mim também. Mas só que nós temos que tomar cuidado. Não é que os cultos não acabaram, os cultos estão aí. Estamos apenas no momento, você está entendendo? Com a igreja com a porta fechada, mas os cultos não acabaram, a igreja está funcionando normalmente. Está funcionando. Agora, se você não quer assistir os vídeos, você que sabe, meu irmão. Você que sabe, minha irmã. Só que, veja bem, olha aqui o que aconteceu com o povo. Olha bem o que aconteceu. Porque aqui diz, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Porque, ó, pelo que foram prostrados no deserto. Você quer cair no deserto? Você quer cair no deserto? Você que sabe. Você tem a opção. Hoje você tem a opção. Ou cair no deserto ou você perseverar nas coisas do Senhor. E pegar e falar, ó, o Senhor é meu Deus, me perdoa, Pai, me purifica dos meus pecados. Eu sei que eu tive uma concepção errada a respeito de Ti. Eu agi de uma forma errada. Mas eu não quero mais, Senhor. Agora eu quero Te servir. Isso aí é entre você e Deus. Mas sabe de uma coisa? O destruidor está por aí. O destruidor está por aí, meu irmão. E se nós não nos apegarmos em Deus, vai se apegar a quê? Hã? Não existe um terceiro reino. Ah, eu vou fazer a minha vontade, sabe? Eu não quero fazer a vontade de Deus e também não quero fazer a vontade do diabo. Eu quero fazer a minha vontade. Está errado. Só existe dois reinos. O reino dos céus e o reino do inferno. Não existe outro reino. Não existe, meu irmão. Não existe. Ou você e eu servimos a Deus ou não servimos. Agora, observe bem o que diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 33 e 34. Diz ali a palavra de Deus que o inimigo, achando a casa varrida, adornada, ele trouxe 7 espíritos piores e a vida daquela pessoa foi pior do que antes. Está escrito lá, abre a palavra de Deus. Está escrito. Sou eu que estou mentindo? Eu não estou mentindo, eu não preciso mentir, porque é verdade. Agora o que você quer fazer? Hã? Você não sabe as consequências que você pode sofrer? Hã? Porque diz a palavra aqui, ó. Olha só. No versículo 8, né? Eles caíram em idolatria, beberam, fizeram um monte de bagunça. No versículo 8. E não nos prostituamos. Eles também se prostituíram. Se prostituíram. Como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23 mil. Meu Deus do céu. Deus não vai fazer limpeza na igreja? Vai fazer limpeza. Vai fazer limpeza. Vai fazer limpeza. Eu não quero aqui pregar um sermão, sabe? Não quero pregar aqui um sermão forte para ninguém. Mas é essa palavra que Deus me deu. Você está gostando ou não está gostando, meu irmão? Me desculpe. Me desculpe. Porque caíram 23 mil pessoas. Caíram 23 mil pessoas. Agora observemos aqui, ó. E caíram num dia 23 mil pessoas. Capítulo 10, versículo 8. Versículo 9 diz assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E nós vemos também que as serpentes ali no deserto, porque eles tentaram ao Senhor, querendo fazer coisa errada, foram as serpentes ali e começaram a picar todo mundo ali. E de repente teve que levantar uma serpente de ferro, não é? De bronze, para quê? Para que aquele povo fosse curado. Meu irmão,
que nós venhamos a ter, sabe, concepção das coisas, que nós venhamos a entender, meu irmão, que nesse tempo, olha bem, estamos prestes à volta de Cristo, e os irmãos estão desistindo, os irmãos estão olhando para trás, os irmãos, eles estão cada vez mais presos no deserto, sabe? Estão procurando coisas para querer o quê? Encher o vazio do seu coração. Mas a única pessoa que pode encher o meu e o seu vazio é o próprio Jesus Cristo. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Ou é Cristo ou é Cristo. Você está entendendo? Se não for Cristo, é o inimigo. Me desculpe. Me desculpe. Eu não estou pregando, não estou falando qualquer coisa não. Estou falando da palavra de Deus, ó. É isso aqui, ó. Se você não gosta, meu irmão, me desculpe. Mas é a palavra de Deus. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado de mim e da minha família. Você está entendendo? Eu tenho que falar a verdade para minha esposa tem que falar a verdade para mim. Agora, se de repente você não gosta da verdade, eu não posso fazer nada, porque é isso que a palavra de Deus está falando. Agora observe bem aqui. No versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis. Olha o outro pecado que eles fizeram aqui. Eles murmuraram. Né? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso aí está em Números, no capítulo 13, no versículo 1 até o 31, se eu não me engano. Né? Lá em Números 13 fala sobre isso. Observe bem. Na onde que de repente eles iam ali se apossar da terra, foram ali 12 espias e começaram a ver a terra, começaram a ver os gigantes, começaram a murmurar contra Moisés. Começaram a murmurar contra Moisés, começaram a ver defeito na terra, sendo que Deus ia dar graça para eles poderem invadir a terra, matar ali os gigantes, que fossem gigantes, né? Para poder tomar posse da terra. A terra era boa, você está entendendo? A terra tinha frutos maravilhosos, mas o que eles fizeram? Começaram a murmurar, começaram a ver os gigantes. Meu irmão e minha irmã, Deus tem frutos maravilhosos para mim e para você. Deus tem terra prometida para mim e para você. Agora você vai começar a murmurar por causa das dificuldades? Vai começar a olhar para isso e para aquilo e vai desistir? Quer voltar para o Egito? Porque eles ali queriam colocar outro capitão para voltar para o Egito. Eles queriam tirar o Moisés da direção e quiseram eleger outro. Você está entendendo? Para voltar para o Egito. Você vai voltar para o Egito? Vai voltar para o Egito? Meu irmão, isso é muito sério. É muito sério. Isso daí não é brincadeira. Isso não é brincadeira, meu irmão. Não é brincadeira. Ninguém pode brincar com Deus. Eu não gosto de pregar essas coisas. Não gosto de falar essas coisas. Mas só que Deus, ele tocou no meu coração para falar essas coisas. Tem gente que está perdendo a família por causa disso, meu irmão. Tem gente que está esfriando. Tem gente que tá abandonando o seu lar e a sua casa. Sabe? Tem gente que tá aí destratando seus filhos, destratando esposa, já quer viver como solteiro, quer viver na bagunça, quer, sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, será que é assim? Não é assim. Não é dessa forma. Ou nós nos convertemos e fazemos a vontade de Deus, ou nós nos apegamos àquilo que o Senhor tem para nós, ou senão, meu irmão, cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Agora, olha o que diz a palavra no versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio, com figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Olha só, o apóstolo Paulo, desde aquele tempo, ele está usando aqui o exemplo do povo no deserto, e ele está usando como advertência, não é? Como figuras estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Meu irmão, já está chegando o fim dos séculos. A coisa está apertando. E como está a sua vida diante de Deus? Está começando a murmurar? Está começando a fraquejar? Está começando, meu irmão? Então eu digo para você, não fraqueje não. Não fraqueje não. Você está entendendo? O Senhor está aí para nos ajudar, para nos fortalecer. Mas se eu e você fraquejarmos, nós vamos cair no deserto. Está entendendo? E não é brincadeira não.
Agora observe bem, no 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Meu Deus do céu. Ah, não, sabe o que é? Meu irmão, como é que você está? Não, estou bem. Estou bem. Aí quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa está completamente desestruturada. Você não consegue falar com a pessoa foge de você, a pessoa não quer conversar com você, a pessoa vem com desculpa esfarrapada, tá entendendo? E não quer reconhecer, tá entendendo? Meus irmãos, que nós venhamos tomar cuidado com essas coisas, porque nós estamos no final dos séculos. E não é momento de nós fraquejarmos. Jesus está voltando. E como está a sua vida diante de Deus? Como está você diante de Deus? Meu Pai do céu, será que não é o suficiente aquilo que o Senhor tem falado para nós? Será que não é suficiente aquilo que o Senhor tem nos alertado? Porque aqui o apóstolo Paulo está usando o versículo 11 como advertência. Olha só, como advertência. Está entendendo? Olha só, que coisa terrível. O Senhor está nos advertindo. E diz aqui, aquele, pois, que cuida estar de pé, que nós nunca venhamos a achar que estamos de pé. Porque o homem não consegue ficar de pé. Não consegue. Ah, mas eu vivo na igreja do jeito que eu quero, da maneira que me agrada, eu faço aquilo que eu quero, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o fulano não está vendo, o irmão não está vendo, o obreiro não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo a minha e a sua vida. E aí, como é que fica? Hã? Será que aquele que está dentro de você não está vendo o que você está fazendo? Será que você não está apagando o Espírito Santo da sua vida? Porque quando nós começarmos a apagar o Espírito, nós temos que ficar preocupados. Porque daí em diante, nós não vamos saber se nós estamos em pecado ou não. Porque é Ele que convence a gente de pecado. É verdade. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 6, no versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, reprovaram a boa palavra de Deus e a virtude dos séculos futuros, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, e é reprovada, e perto está da maldição e do seu fim, e é ser queimada. Olha só, meus irmãos, que coisa, hein? Então, veja bem que a palavra de Deus está nos ensinando. Temos que tomar cuidado para não colocar o Senhor Jesus, a sua crucificação em vitupério. Temos que tomar cuidado para não rejeitar o Espírito Santo. Você está entendendo? Porque nós devemos ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós. Nós devemos tomar cuidado com as coisas de Deus. Porque senão o nosso coração vai começar o quê? A se endurecer. E nós não vamos poder ser renovados pela palavra de Deus. Não vamos poder ser renovados pelo sacrifício vicário de Cristo. Não poderemos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é muito sério para mim e para você. Que nós venhamos tomar intento. Que nós venhamos a nos converter e não largar as coisas do Senhor e partir para o mundo, achando que Deus não está nem aí, achando que, sabe, tudo acabou. Não, nada acabou não, meu irmão. A obra de Deus continua, as coisas continuam, sabe? O reino de Deus continua a ser propagado, a ser proclamado. Agora, se as coisas materiais, as preocupações, se muitas vezes o seu desespero está querendo vetar você de enxergar as coisas do Senhor, você tem que pegar e dobrar o seu joelho e pedir misericórdia a Deus e pedir para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, porque eu quero ver o teu reino espiritual. Eu quero, Senhor, meu Pai, ser participante das tuas coisas, porque senão o mundo vai te engolir. O mundo vai te engolir. E o inimigo, ele não tem misericórdia de ninguém, não. O inimigo, ele não tem misericórdia de mim e de você, não. É uma coisa séria isso, meu irmão. É muito sério. Então que nós venhamos a tomar cuidado. Agora vejamos
O que diz o escritor de Hebreus, aqui no capítulo 10, no versículo de número 25? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizeram agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha só que coisa terrível, hein? Que coisa terrível, meus irmãos. Então nós observamos que aquele que despreza as coisas do Senhor, aquele que acha que pode fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, você está entendendo? E veja bem que a palavra de Deus aqui, ó, no versículo 25, diz que não devemos deixar de congregar. Né? Congregar não é somente no templo físico, mas também congregar significa o quê? É estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus. É estarmos juntos compreendendo aquilo que o Senhor requer de nós. Você está entendendo? É estarmos juntos para obedecermos a palavra de Deus. E diz aqui, como nós observamos, que nós não devemos desprezar o Filho de Deus. Temos que, Temos que tomar cuidado com o Espírito da graça, né? Não fazer agravo, né? No versículo 29, agravo ao Espírito da graça. Você está entendendo? Olha só que coisa. E diz no versículo 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E lá em João, né, se nós formos observar ali o Evangelho de 1 João, a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Você está entendendo? É inimigo de Deus. Se eu como pessoa pegar e for para o mundo, né, o presbítero que for para o mundo, e começar a pecar nas coisas do mundo, eu vou me tornar inimigo de Deus. Você está entendendo? Você vai se tornar inimigo de Deus se você fizer isso. Você está entendendo como é que é? Vai se tornar inimigo de Deus. Então observe bem que nós não venhamos a ser inimigo de Deus, hein? Que nós não venhamos a ser inimigo de Deus. Por isso eu digo para você. Você está entendendo? Se acerte com Deus, peça perdão a Deus. Se tiver algum problema, ligue para os pastores, converse, dialogue. Você está entendendo? Faça de Deus a sua morada e a sua fortaleza. Como diz o Salmo 91, como diz o Salmo 23. Você está entendendo? Porque ninguém consegue ficar de pé não, meu irmão. Ah, eu vou ficar de pé. Ah, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, porque eu sou todo poderoso, né? Ah, eu posso fazer, ninguém está me vendo, eu posso fazer. Está errado isso aí, porque a palavra do Senhor nos informa, né? A Bíblia diz assim, que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Salmo 125, não é isso que a palavra de Deus diz? Então a pessoa só pode ficar de pé se confiar no Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem. Meu irmão, não se engane com o seu coração não, hein? Não se engane. Não vá pelos desejos do seu coração que você vai se dar mal. Tá entendendo? Então tem que confiar no Senhor, porque é só nele que nós temos refúgio, é só nele que nós temos conforto, é só ele que pode abrir portas, é só ele que pode nos dar a paz. Não existe outra pessoa não. Não fica se iludindo. Você está entendendo? Vamos cair na realidade. Vamos acordar desse sono aí, meu irmão. Porque nós temos que buscar a Deus. Nós temos que ficar na presença do Senhor. Eu sei que a palavra é dura. Você está entendendo? Mas pelo momento que nós estamos passando, nós temos que ficar na presença do Senhor. Então, que você fique na presença do Senhor. E tome cuidado, porque o inimigo está querendo nos destruir. Você está entendendo? E como diz aqui em 1 Coríntios...
no capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então a tentação que sobrevém sobre nós é humana, você está entendendo? É humana. São muitas vezes as demandas, né, que nós vemos aí, o desemprego, vem aí a demanda aí muitas vezes de nós queremos fazer aquilo que alegra o nosso coração, você está entendendo? Com respeito à bebida, ao alcoolismo, né, para encher o coração da pessoa, muitas vezes aí problemas familiares, muitas vezes essas coisas aí são tentações. Mas que nós não venhamos cair no enredo do inimigo. Nós temos que nos apegar em Deus, porque Deus ele vai dar solução para todas essas coisas aí. Fique preso no Senhor e não escute o inimigo, não escute. Porque a palavra do Senhor nos informa. Né? Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, diz ali que o inimigo ele está ao nosso redor, bramando como um leão. Se eu e você, irmãos, meus irmãos, colocarmos o nosso pé fora, você está entendendo? Fora das coisas do Senhor, fique esperto porque o inimigo vai nos agarrar. O inimigo vai nos pegar e vai nos destroçar porque não tem misericórdia de ninguém. Então, que nós possamos fazer as coisas de Deus da forma como Ele quer, meus irmãos. Tomem cuidado, tome cuidado com a sua família, com a sua casa, tome cuidado com o seu filho, com a sua filha, tome cuidado com a sua esposa, com o seu esposo, e tome cuidado. Meu Senhor, não se esqueça, você tem uma família a zelar, você tem o seu marido a zelar, você tem sua esposa a zelar, você tem seus filhos, pessoas que dependem de você. E é um perigo, quando a pessoa se esquece e acha que está itinerante, né? Como o nosso querido Diácono Camilo tem pregado, graças a Deus, na direção do Senhor. Temos que tomar cuidado com essas coisas, tá certo? Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo para que o Senhor seja louvado e glorificado. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua presença e a andar de acordo com a Sua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, guarda o Teu filho e a Tua filha, que essa palavra venha frutificar e que o Senhor esteja fazendo com que essa palavra venha criar frutos em nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.